Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Ainda mais no momento em que o nosso país está passando por importantes mudanças e que não estão sendo percebidas pela maior parte do povo brasileiro e também não está sendo percebida por muitos analistas, muitos observadores da nossa realidade. Felizmente, essas mudanças, elas, para quem está no campo da racionalidade, para quem está enxergando os fenômenos que estão se dando aqui no nosso país, são notícias muito positivas. Para as pessoas que estão no universo paralelo, num Brasil paralelo, com o presidente imaginário, com o governo imaginário, para essas pessoas a frustração será ainda maior, muito mais do que elas passaram agora a partir do dia 7 de setembro, quando o Bolsonaro capitulou diante do Alexandre de Moraes. Bem, eu vou falar sobre essas questões aqui no nosso papo de hoje. Se você está chegando agora, o nosso portal está nos conhecendo, seja bem-vindo. Conheça os nossos outros vídeos, você vai ver a cronologia dos assuntos que a gente trata aqui. Dê o seu joinha, porque isso faz a gente chegar a mais pessoas como você. E mande seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o que é que vai acontecer com o Brasil daqui para frente? Nós vivenciamos nos últimos meses situações muito complicadas para o nosso emocional, porque a gente ficava recebendo, por todos os lados, uma série de ameaças. Caminhoneiros dizendo que iam fechar o Brasil, sertanejos dizendo que iam fechar também, fazer acampamento com 10 milhões de pessoas, pessoas que vieram da reserva, da polícia militar, do exército, marinha aeronáutica, bombeiros, enfim. A gente estava aqui com um caldo de cultura no nosso país muito complicado, que ameaçava na cabeça de muitas pessoas a nossa institucionalidade. Aqui no nosso portal nós sempre falamos que não era possível haver uma ruptura porque não havia condições objetivas. Não que houvesse falta de vontade dessas pessoas, mas como é que você controla a cabeça de uma pessoa que está no campo da ficção, no campo do imaginário, no campo do dogma, no campo mítico? É complicado. Eu vou falar um pouco mais disso aqui ao longo do nosso papo. Mas só para ilustrar, vocês não vão receber certamente mais esse tipo de imagem aqui que eu recebi e que realmente amedrontava. Isso aqui era uma imagem que estavam circulando antes do 7 de setembro e fazia com que muitas pessoas ficassem com preocupações, né, do que estava acontecendo, do que poderia acontecer no nosso país. Vamos acompanhar aqui, vamos lá. Olha que bonitinho, rapaz com capacete vermelho, né? Ou seja, não são militares, pessoas aqui brincando de todo mundo virando rambinho. Os rambinhos tupiniquins a serviço de uma causa que eles não sabem explicar exatamente o que era. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse fenômeno que a gente percebe muitas vezes aqui no nosso portal, muitas pessoas ainda estão nesse campo imaginário, elas acreditam numa coisa que não existe. E aí, nesse texto hoje aqui do Ascânio Silene, está muito interessante no jornal O Globo, eu leio todos os jornais possíveis, né, gente? É importante saber o que anda circulando por aí para compartilhar com vocês depois. Ele diz o seguinte, base ideológica, a turma mais radical que apoia incondicionalmente o presidente Jair Bolsonaro não se interessa por questões programáticas, se lixa para a velocidade com que caminha a economia e pouco se importa com a vacinação ou auxílio emergencial. Ela já provou que não está nem aí para o Brasil. Seu único e obcecado objetivo é ver o mito tomar o poder, fechar o Supremo e o Congresso, governar por decreto e baixar a porrada. Se perguntarem a um dos seus membros para que quer o poder, ele não vai saber responder. Vai dizer que é para acabar com a roubalheira ou com o comunismo, ou ambos. Ou então, peça-lhe um caminho, um projeto que você nada ouvirá de volta. Então, o que aconteceu com essa situação toda? Quando vocês veem hoje, por exemplo, o Bolsonaro, ele estava numa inauguração de um troço chamado Rota da Fruticultura. Como é que você inaugura uma rota, né? Como é que tem dinheiro do governo no meio dessa história? E eu acompanhei o pronunciamento de Sua Excelência, como eu faço sempre aqui, né, para ver se haveria alguma alteração dentro do que a gente tinha previsto aqui. E não houve. A gente tinha falado aqui que o Bolsonaro ia mudar completamente o discurso depois do encontro dele com Alexandre de Moraes, depois das consequências que as coisas estão se dando ali, o que está se dando no nosso país. E hoje que nós vimos foi um presidente que não falou em arma, não falou em Supremo Tribunal Federal, não falou em nossa liberdade, não falou em Alexandre de Moraes, não falou em Barroso, não falou em voto impresso, não falou em não aceitar resultado de eleições. Acabou, aquele Bolsonaro desapareceu. Hoje nós vimos um Bolsonaro falando de fruta. Ele praticamente virou um homem fruta.
Se ele tivesse se ocupado ao longo desses meses, todos e anos, em ser um governante do nosso país, não haveria nada de extraordinário. Mas se tratando de uma pessoa que estava esquecendo que o Brasil real precisa de um presidente, que não gosta de trabalhar, esse tipo de discurso é um discurso bastante surpreendente. Eu queria ver aquelas pessoas ali marchando, falando o nome de frutas, de legumes, né? Porque é o que o presidente agora vai se ocupar. Eu tinha comentado com vocês que o Bolsonaro, a partir do dia 7 de setembro, seria o presidente vegetal. O presidente suportado pelas estruturas econômicas, as estruturas midiáticas, as estruturas reais, as estruturas políticas aqui no nosso país. Por quê? Porque ao não levar a cabo um projeto de ruptura, ele simplesmente perdeu o assunto, ele perdeu o que dizer, mas ele ainda é funcional, porque durante esses anos todos, o Bolsonaro cumpriu essa função de nos distrair para que nós não percebêssemos que a quadrilha que está tomando conta da pasta da economia, junto com quadrilheiros dentro do Congresso Nacional, assaltaram o povo brasileiro, nos roubando a Previdência Social, direitos trabalhistas, fatiando a Petrobras, entregando empresas públicas, detonando com todas as nossas infraestruturas, voltando todos esses recursos para empresas multinacionais e transnacionais, com apoio de militares ou ex-militares lacaios que viraram marajás para fazerem o papel de legitimadores dessa entrega. Enquanto isso aconteceu de um lado, o Bolsonaro continuou a distrair a sociedade brasileira. Motivos para ele ter sido retirado do poder não faltaram. São mais de 600 mil motivos, né? São mais de 600 mil mortos aqui no nosso país. E os meios de comunicação nunca colocaram essa responsabilidade direta na figura do Bolsonaro, porque se ele sofresse o impeachment por os crimes que ele cometeu, pelos crimes que ele praticou e pelos atos que ele deixou de praticar, o ministro da Economia, com quem ele não tem menor relação, Paulo Guedes não é amigo de Bolsonaro e vice-versa, ele está ali cumprindo um papel dentro desse casamento macabro, onde o Bolsonaro serve aos seus interesses mesquinhos, paroquiais, particulares. E enquanto isso, na economia, na macroeconomia, Paulo Guedes faz todo tipo de negociata contra o nosso país, enfim, o casamento estava se dando muito bem ali e ele estava sendo preservado. O que vai acontecer daqui para frente? Os meios de comunicação vão continuar a preservar o Bolsonaro. Preservar no sentido que é muito difícil o impeachment ter um segmento. Porque ele, enquanto estiver no cenário político, ele vai continuar a nos distrair. E quanto mais a gente ficar afastado dos problemas reais, menos a gente desenvolve a percepção crítica da realidade. Bem, infelizmente, muitas pessoas que ainda acreditam no Bolsonaro, conforme diz aqui o Ascânio Selene, são pessoas que estão desenvolvendo esse lado absolutamente mítico. E é possível a gente ver isso o tempo todo ali no cercadinho ali do presidente da República, né? Tem uma cena aqui que está rodando pela internet, se você não assistiu, vou colocar só um trechinho, porque é a barra pesada. São meninas aqui, enfim, que dão fundo musical a essa crença mítica em relação ao Bolsonaro. Vamos pegar o trechinho aqui, está dizendo, basta ter fé que o Brasil vai para frente, Deus escolheu o Bolsonaro presidente. Basta ter fé que o Brasil vai para frente, Deus escolheu o Bolsonaro. Gente, eu vou colocar só esse trechinho porque a barra é pesada, só para ilustrar que a gente está diante de uma situação de difícil discussão. Como é que você pega uma pessoa que acredita em dogmas e tenta revelar para essas pessoas que aquilo não existe? Como é que você diz, vamos sair do Brasil, vamos para outro universo? Como é que você diz para uma pessoa, um muçulmano, que acredita que se ele praticar um ato violento, se ele virar um mártir, que ele vai para o paraíso, vai encontrar com 72 virgens que vão fazer tudo o que ele quiser? É um pensamento meio esquisito, né? Totalmente esquisito para a nossa cultura. Mas para eles lá tem um sentido. Então como é que você diz aqui no Brasil para as pessoas que acreditam, que associaram Deus à figura do governo do Bolsonaro, que isso é uma grande farsa, isso é uma grande fraude? Infelizmente, essas pessoas, elas se nutrem dessa ilusão. Quem diz isso não sou eu. Eu comentei com vocês aqui sobre esse livro do Michael Shermer, esse livro aqui chamado Cérebro e Crença, onde ele nos mostra que é muito mais fácil você acreditar numa coisa improvável do que você verificar
se aquilo existe, se aquilo não existe. É mais confortável. Infelizmente, como nós temos uma grande parcela de pessoas aqui no nosso país que não tem base, não tem estrutura, não tem conhecimento, não teve acesso à educação para entender como é que funcionam determinadas coisas, fica muito mais rápido, muito mais cômodo você depositar a tua fé, a sua crença, a sua esperança numa figura. E aí você cai na mão de estelionatários, de vigaristas como os que a gente tem hoje comandando o nosso país. E a vigarice, ela tem os seus cúmplices, como eu tenho falado aqui com vocês, né? O presidente da República vai para a ONU, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Vai para a ONU e a matéria aqui nos diz o seguinte: Bolsonaro disse que vai mostrar a realidade do Brasil na ONU. Mas que realidade? E para mostrar a realidade, gente, aí nós temos uma outra realidade, né? Conforme antecipado pelo colunista Lauro Jardim, a comitiva que vai para a ONU contará com os ministros Paulo Guedes, Gilson Machado, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, Joaquim Leite, Carlos França, Anderson Torres, Marcelo Queiroga, Flávio Rocha e mais uma penca de pessoas. Todos eles ganham uma diária de R$ 2.480 por dia. É por isso que você vê toda hora em inaugurações ministros de várias pastas que não tem nada a ver, eles pegam ali a carona e vão embora porque é uma diariazinha que cai no bolso. Afinal de contas, para os ministros militares, ganhar só 65, 66 mil reais por mês está pouco. Então tem que botar mais grana ainda. Enquanto o Bolsonaro estiver no governo, quanto mais eles puderem viajar para cima e para baixo, mais dinheiro vai surgir. E esse dado que eu estou dando para vocês, eu peguei no portal da Transparência, quando cada um ganha. O Bolsonaro, ele parou de falar de Venezuela, né? E parou de falar também em Argentina e coisas e que tais. Pelo menos no dia de hoje ele está esquecendo esses assuntos, embora ele queira o tempo todo trazer assuntos do universo paralelo para a nossa realidade. Ele não vai falar de fome, de saneamento básico, de emprego, é sempre colocando a culpa nos outros ou colocando a culpa no comunismo, que é uma coisa muito comum que acontece aqui no nosso portal, na palavra, nos textos de bolsonaristas, sempre com a preocupação com o comunismo, enfim, porque acabou a preocupação real, a motivação de um golpe, isso não existe mais, pelo menos para essas pessoas. Então agora elas vão ficar atrás dos comunistas, do Saci Pererê, da mula sem cabeça, do chupa-cabra, do ET de Varginha, do dragão de Komodo voador, dos seres abissais, enfim, de todo tipo de figura exótica possível no imaginário dessas pessoas. E o mundo real, o que nós estamos vendo aqui no nosso país, nos dá conta desse tipo de notícia aqui, ó. Notícia muito triste, de uma brasileira, o sonho da agonia no deserto. Abandonada e sem água, Lenilda morreu ao tentar uma nova vida nos Estados Unidos. Aqui, enfermeira, uma pessoa qualificada e que saiu do nosso país e morreu nessas condições. Gente, hoje no Caderno Internacional do Estado de São Paulo, do jornal, está falando sobre esse assunto também. Brasileira morre ao cruzar fronteira com os Estados Unidos. Outros 140 brasileiros foram presos no único dia. E aí eu fui ler a matéria e no último ano, gente, num período de 12 meses, nós tivemos mais de 50 mil brasileiros presos tentando entrar legalmente nos Estados Unidos. Sem contar com os que conseguiram entrar nos Estados Unidos. São adultos, muitos deles qualificados, que estão fugindo do nosso país. Então, o presidente brasileiro, ele não toca nesses problemas. A nossa economia real é uma economia que só está favorecendo pequenos grupos empresariais que estão colocados aqui no nosso país. Não há um projeto de educação, de saneamento, de ciência e tecnologia. O governo Bolsonaro é o governo do desmonte, o governo da ilusão, o governo do trambique para muitas pessoas, dentro das suas armadas inclusive, dentro do mundo religioso, dentro do mundo empresarial e dentro do mundo midiático que precisa manter essa figura para nos distrair. Sobre essa distração, a gente pode ver informações desse livro aqui, Enganados, do John Perkins, economista, ex-agente da CIA, que comenta aqui nesse livro como é que essas estruturas de ludibriar a sociedade, como elas são pensadas, como personagens são criados, como situações são criadas para que a gente não perceba a realidade como ela se dá. A gente mantém ilusões que alguma situação positiva está acontecendo na nossa economia, a gente acredita que as coisas irão melhorar quando, de fato, são apenas antídotos para que a gente não perceba a realidade. Gente, eu comentei no nosso último encontro que vai rolar aqui no Brasil um seminário
promovido e organizado, enfim, cujo personagem principal, o palestrante principal, é o professor Noam Chomsky. Eu comento com vocês sempre aqui, vocês sabem que eu sou fã, desde que eu abri o portal do José, eu falo do Noam Chomsky, falo dos livros dele, tenho quase todos os livros dele aqui, uma coleção gigante que eu tenho aqui dos livros de Chomsky, e para nossa felicidade ele dará um curso aqui no nosso país. Eu que também leio O Povo da Direita, eu tenho que me oxigenar, né? Eu leio essas figuras aqui e depois tenho que ir para o lado também para pegar as ideias mais importantes que nós temos no tempo que a gente está vivenciando. E o Noam Chomsky vai dar um curso aqui no Brasil, vai ter uma palestra dia 23 agora, e que eu vou colocar um link, é gratuito. Eu nunca fiz nenhum tipo de propaganda aqui, mas enfim, eu acho que é bacana a gente conhecer. Se você se interessa por esses assuntos, é legal você tomar um pouco mais de conhecimento. Eu vou tentar transmitir uma palestra que vai falar desses encontros com o professor Chomsky no dia 23, aqui no nosso portal, às 20 horas. Vamos ver se dá certo, está dependendo de alguns detalhes técnicos aí, mas fica a dica, se você se interessa por esses assuntos, você quer mergulhar ainda mais nesses temas, são temas acessíveis, enfim, tá dado o recado aí. Por enquanto, eu fico por aqui, mas fechando com essas perspectivas positivas, né, que nem tudo é tão catastrófico no nosso país. O pior parece que já passou. Nós agora, com mais luzes sobre essas questões todas, a gente vai poder caminhar melhor para o nosso país, sofrer uma transformação e a gente recuperar tanta coisa que foi destruída, tanta coisa que foi entregue nesse período tão complicado que a gente venceu aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem divulgando tanto nosso portal, vocês estão vendo como a gente está chegando em muitos lugares. Mais uma vez, um abraço apertado em todos vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!